Olá pessoal, sou Eric Formaggio, CEO da WIP. Montei esse webinar para a gente falar um pouco sobre Uptime. Tem mais 2 minutinhos aí antes da gente começar. Deixa eu abrir aqui a pautinha. O pessoal está começando a entrar. Danilo, Camila. Bom, pessoal, a ideia hoje é falar um pouquinho sobre Uptime. Ele é um assunto que sempre ele acaba aparecendo aqui na agência e nós consideramos de grande importância porque ele acaba impactando muito nas ações digitais dos nossos clientes e diversos sites. Eu acho que esse assunto ele acaba ficando também sempre um pouco mais à tona quando a gente chega no segundo semestre. Agora a gente está chegando bem perto aí do segundo semestre, que é a época onde o varejo ele dá uma atenção especial para Black Friday, vendas de Natal, etc. Alguns podem estar se perguntando, né? Não é um pouco cedo para a gente começar a falar de Black Friday, de vendas do segundo semestre? Não é. O que nós vemos é que no Black Friday, muitas empresas que acabam deixando para fazer o seu planejamento muito perto do evento, elas acabam tendo aí algum tipo de prejuízo, e principalmente relacionado ao uptime. Então, a primeira coisa, assim, o que é o uptime? Explicando de uma forma bem simples. O uptime é nada mais nada menos do que a disponibilidade do seu site, ou seja, o tempo que ele fica online. Então, o que geralmente pode acontecer? O seu site está lá, né? Ele está fazendo suas vendas, está sendo a representação virtual da sua empresa e ele cai. A gente costuma falar, eu vou colocar um site em um determinado servidor. Qual que é a taxa de uptime desse servidor? É 1%, é 2%? Quantas vezes por mês esse servidor ele sofre com indisponibilidade? Isso é muito importante, porque a disponibilidade do site está relacionada diretamente com as vendas. Um site que está hospedado num servidor que tem uma taxa aí alta de quedas, ele pode sofrer na parte de SEO, na parte de vendas e na parte de reputação desse site também. Primeiro que você coloca uma campanha, você faz uma campanha de links patrocinados, essa campanha está rodando e o site ele tem um grande número de acessos num curto período de tempo. Se o seu site ele não tiver hospedado num bom servidor, num bom host, que tipo de problema que tu pode ter? Além da queda do site, perder dinheiro, né? Porque vamos dizer que isso daí aconteça de noite, né? Você pode programar a campanha, para essa campanha ela ser ativada de noite, as promoções do seu site você consegue colocar essas promoções para serem ativadas de noite, e assim que essas promoções elas forem ativadas, o seu site ele vai ter um índice maior de tráfego. A gente consegue ver isso daí através de ferramentas como Google Analytics, log de servidor, dentre outros. Então o que é normal? Esse número de acesso ele vai aumentar, e se ele aumentar consideravelmente na faixa aí de centenas de acessos por segundo, tu pode ter problemas de queda caso não tenha aí um servidor bem configurado, ou um servidor aí que tem uma taxa boa daquilo que a gente chama de uptime. Então, a principal premissa são as vendas. Eu dei um exemplo aqui de uma campanha, mas nós podemos dar várias outras. No Black Friday de 2014, eu lembro que o Danilo aqui está comentando aqui, grande Danilo, um grande abraço, está dizendo
já passou por isso e perdeu dinheiro por falta de planejamento. Exatamente, Danilo. No Black Friday de 2014, tá, que na minha visão foi um dos Black Fridays aí que mais movimentaram o mercado, talvez não em quantidade de dinheiro, mas de movimentação de lojas, que eu acho que foi quando o e-commerce se deu conta mesmo. Nós tivemos aí 2012, 2013, mas quando o e-commerce se deu conta de uma forma mais profissional da importância do Black Friday, né? Em 2014 nós tivemos aí grandes sites, né, grandes lojas caindo, né? Tiveram acessos simultâneos em grande quantidade, muitas pessoas querendo comprar e os sites caíam, as pessoas não conseguiam concluir a compra. Eu lembro de marcas muito importantes de celulares que essas marcas, o site, eles lançaram as promoções às 10 horas da noite e não era nem meia-noite ainda, nem tinha começado oficialmente o evento. O site ele já tinha caído, ele ficou até amanhã do dia seguinte em queda, ficou fora do ar. Isso é um prejuízo inenarrável, né, para uma empresa numa época tão importante como o Black Friday. Pra vocês entenderem, né, o Black Friday no Brasil, como que ele funciona. Ele começava tradicionalmente de quinta para sexta, meia-noite. Então o que acontecia? Alguns e-commerces, algumas lojas, eles começavam a liberar as promoções às 10 da noite, às 11 da noite, geralmente depois da novela, começavam as propagandas na TV, e à medida que começavam as propagandas, as pessoas começavam a acessar esses sites através de celular, tablet ou mesmo computador. Então havia um grande número de usuários acessando um determinado site, uma determinada página, ou no próprio carrinho de compra, tentando concluir uma compra ao mesmo tempo. Aqui eu estou dando um exemplo de Black Friday, um exemplo de uma campanha, de uma promoção e do Black Friday, né? Um outro problema, quando nós temos um site que cai frequentemente, é a reputação dele perante o mecanismo de busca. Basta a gente pensar, por que o Google ele vai entregar um site para um usuário que está buscando alguma coisa através do seu mecanismo de busca que cai frequentemente? Não tem muito porquê. O que nós vemos daí não é o que eu acho, tá? É o que a gente vê aqui, que sites que caem frequentemente, além de eles terem as suas vendas prejudicadas por essas quedas, ele tem uma espécie de quedas em termos de palavra-chave no Google. Mas qual o tamanho da sua amostra? Qual a sua realidade? A amostra é pequena, né? A amostra que eu tenho da realidade aqui da WIP, do que nós trabalhamos aqui. Mas, recentemente, em um cliente nosso grande aqui do Sul, que tem no site dele aí, a maior parte das suas operações, eles têm um problema muito grave com queda do site, principalmente no final de semana. E já existe uma explicação deles, da TI, em relação a isso, mas de uns meses para cá, quando começaram essas quedas, nós começamos a notar uma queda nas visitas orgânicas em posicionamento de palavra-chave. Então, é algo que não prejudica só as suas vendas, mas prejudica diretamente também a sua busca orgânica. Então, eu falei aqui de vendas, né, da parte de SEO e da reputação do site. A reputação do site, por que eu entrei numa página, eu busquei por um determinado produto. Eu entrei nessa página, essa página não carregou. Ganhei lá uma página 404, né? Ganhei uma página de não disponibilidade daquele servidor naquele momento. Por que eu vou voltar? Em testes com o usuário no passado, algumas pessoas, quando entravam em sites e a página não era carregada, e ele percebia que não era um problema de conexão, eles comentavam assim, mas é sério isso? É seguro esse site? Esse site parece que ele está sempre caindo, parece que ele nunca está
com uma disponibilidade. Então, principalmente quando a sua loja ela é nova, o uptime do servidor desse site é muito importante, porque está diretamente relacionado com a reputação do seu site. Então é importante que o site ele fique 100% do tempo online. É uma coisa simples, uma coisa que parece ser simples, que muita gente não dá atenção. Eu já vi sites tendo problemas de SEO graves e se buscava o motivo desse problema, e quando nós instalamos lá um robozinho que pingava nesse site de 5 em 5 minutos, nós vimos que durante o dia ele caía de 3 a 4 vezes durante o dia, em um ciclo do servidor, e daí tinha toda uma explicação técnica, e quando tinha essa queda, nós buscávamos os logs do servidor e nós vimos que era bem no momento que o robô do Google estava lá. Isso é uma outra coisa interessante. Muita gente não sabe, mas quanto maior o site, tá? Isso você pode ver até pelas taxas de rastreamento do Google no Google Webmaster Tools. O tempo de página rastreada, quantidade de página rastreada, ele mostra isso daí através até de alguns gráficos. E uma coisa interessante para você que trabalha com SEO, para você que tem um e-commerce, é buscar nos logs do servidor o Google Boot e ver como que ele se comporta dentro do seu site. Tá? O próprio Google Webmaster Tools, ele mostra os protocolos que ele recebeu das suas páginas. Então, entre protocolos aí como 404, 500, dentre outros. Esses protocolos eles podem informar muito sobre o que está acontecendo com a disponibilidade do servidor do seu site. Quando ele entrou, o número de páginas que ele conseguiu achar, o número de páginas que ele conseguiu indexar, e se nesse período o site caiu, o próprio servidor vai emitir algum tipo de protocolo. Tá? Vai ser respondido a ele algum tipo de protocolo. E é importante essa análise para tu entender o quanto o seu servidor de verdade ele está aguentando aí o seu tráfego e o tráfego desses robôs. Tá? Estima-se aí que uma pequena porcentagem, de até 3 ou 4%, se não me engano, me corrijam aí se eu estiver errado, eu não tenho informação aqui agora, mas eu li isso sobre isso esses dias, 3 a 4% do tráfego da internet são de robôs, e quando a gente começa a olhar os logs dos sites, nos servidores, a gente vê a presença de robôs, como o Google Boot, dentre outros. Tá? Uma ferramenta muito interessante para você saber qual o time do seu site é um site que se chama Uptime Robot. Tá? Ele é bem legal, você consegue fazer uma conta free, você consegue configurar vários sites, e o que ele vai fazer? Ele vai pingar, tu consegue configurar ele para pingar lá de 5 em 5 minutos no seu site, no domínio que você quer rastrear, para ver qual a taxa dele de uptime, quantas vezes ele cai no dia, e começar a investigar isso. Muito mais do que saber essa informação e saber que um site está caindo, é procurar as causas. Eu já vi, daí de novo, né, vou falar um pouco do que eu já vi na minha carreira. Eu já vi sites que eles caíam porque o servidor era ruim mesmo, não tinha outra explicação, tá? Porque o servidor estava mal configurado para algumas aplicações desse site. Eu já vi problemas também do tipo, o que o site precisava de acesso, de carga, de processamento e outras coisas para suas aplicações não eram compatíveis com o plano que o lojista ele tinha comprado do host dele. E problemas corriqueiros daí do próprio servidor. O que eu costumo dizer, assim, é difícil tu encontrar um site, encontrar um servidor, né, que ele seja 100%, né, tenha 100% aí de disponibilidade. Sempre tem uma quedinha ou outra. Tá?
Mas o importante é que as quedas elas não sejam principalmente nesses momentos cruciais para o negócio, como Black Friday, vendas de Natal, Dia das Crianças, daí cada um tem a sua sazonalidade. Então, só revendo um pouco desse checklist. Instalar uma ferramenta como o Uptime Robô, saber qual o tempo disponível desse site no servidor dele, ficar bem atento a isso, por que ele está caindo, quantas vezes por mês ele está caindo, em que momento ele está caindo, tá? E ter algum tipo de alerta onde você receba esse alerta no celular. Eu via que às vezes o lojista ele não tinha um problema do site dele cair frequentemente, pelo contrário, mas caía nas horas que ele mais precisava, ou seja, quando tinha mais acesso ao site dele. Tá? Então, é muito importante que mesmo que seu site ele não tenha aí esse problema de estar sempre caindo, etc., que tenha algum tipo de aviso que tu receba no celular algum tipo de mensagem. O próprio Uptime Robô tem isso daí. Tá? Existem várias outras ferramentas, aqui eu dei o exemplo da ferramenta que eu mais uso, e que enviam mensagem pelo Slack. Quem conhece aí o Slack é uma ótima ferramenta de trabalho para quem trabalha com times digitais, né, e remotamente também. Nós usamos aqui muito o Uptime Robô ligado ao Slack. O meu time, o nosso time aqui da WIP, ele usa muito o Slack para se comunicar internamente. Então nós temos lá um canal que chama Site Caiu, e quando o site cai, o Uptime Robô ele imediatamente ele avisa através desse canal. E aí, como eu e alguns colegas aqui temos o Slack no celular, automaticamente a gente recebe a notificação também. Então é um recurso bem interessante, barato, para um problema que ele pode ser grave e que, se você atuar com algum foco em resolver esse problema, fica bem fácil de solucionar. Tá? Eu costumo dizer, você tem que investir sempre de um jeito que o barato ele não saia caro. Hoje em dia, não é difícil você aumentar a capacidade do servidor do seu site, não é difícil tu contratar uma boa hospedagem para o seu site. Então é muito importante tu contratar uma boa hospedagem que tenha um uptime adequado para o seu estilo de negócio. E o uptime ele é uma das informações que geralmente você encontra quando você vai contratar uma hospedagem para o seu site. Tá? Caso tu não encontre essa informação, pergunte também para o suporte, para quem está te vendendo. E uma das sugestões que eu dou nesse sentido, porque a gente fala do uptime do servidor, mas tu não tem só o seu site hospedado ali, tu tem os seus e-mails, tu tem às vezes coisas na nuvem, e coisas que podem parar a sua empresa, caso esse servidor ele caia diversas vezes ao dia. Então, assim, sempre antes de contratar um host, etc., além de informações de processamento, time, espaço, entre outras coisas, dá uma pesquisada lá no Reclame Aqui. Né? Empresa tal, Reclame Aqui. Que daí tu vai ver quais os tipos de problema que tem. Eu costumo dizer para os meus clientes que hoje em dia é muito difícil uma empresa não estar no Reclame Aqui, principalmente as empresas que têm centenas, milhares de clientes. Tá? Mas o importante é tu ver como essa empresa ela resolve o problema ali no Reclame Aqui, como que resolve esse problema do cliente, né? Se as pessoas ficaram satisfeitas com a solução, etc. Certo? Gente, muito obrigado. Eu vou fazer mais eu vou fazer mais webinar. Fiz esse hoje, estava optando por gravar alguns vídeos também. Assista ao nosso canal, não deixe de conferir o nosso canal no YouTube, canal da WIP lá no YouTube. Tá? Nós estamos gravando vídeo semanalmente, então a gente vai sempre que puder gravar um webinar também, fazer uma coisa um pouco mais dinâmica aí com vocês, certo?
Gente, um grande abraço e até mais. Boa semana.